Estamos aqui começando mais uma aula de sistemas operacionais. Hoje eu vou falar um pouquinho da história dos sistemas operacionais. Os primeiros computadores, a primeira geração válvula. Os primeiros computadores não tinham sistemas operacionais, pois eram processos mais mecânicos. No caso desses computadores, normalmente eram os mesmos técnicos que projetavam, programavam e usavam os computadores, pois eram muito complexos. E normalmente para executar diferentes programas tinha que girar chaves, trocar fios, algumas coisas muito mecânicas. A segunda geração foi os transistores e sistema em lote, o BET. Os transistores permitiam que os computadores fossem mais confiáveis e pudessem ser fabricados e comercializados. Aí houve a separação entre os projetistas, fabricantes, programadores e técnicos da manutenção. No caso dessa foto, os chips foram criados depois, mas eu coloquei porque é um bom comparativo. E diferente das válvulas, os transistores eram baratos, menores e muito mais duráveis. Daí também veio os computadores de grande porte, os mainframes, isolados em salas de ar-condicionado operados por equipes de profissionais. E normalmente eram restritos para grandes agências ou corporações. Daí um esqueminha do sistema em lote. Funciona mais ou menos assim. Um programador faz os cartões, fura e entrega para outra pessoa. Essa outra pessoa vai lá no A, põe os cartões na primeira máquina, um 1401, e essa máquina ela transforma os cartões em fitas. Daí vai outra pessoa, coloca no computador mais potente, o 7094, que ele pega essa fita e executa o programa. E sai outra fita com o resultado, a saída. Daí vai para outro computador, outro 1401, com a saída, normalmente uma impressora, alguma coisa do tipo. Por causa do alto custo desses computadores, normalmente eles colocavam um computador menos potente, tanto para leitura quanto para a saída dos programas, e colocavam um computador mais potente, que era usado para programação real, que era onde havia os cálculos numéricos, onde havia todo o processamento do programa. Esse sistema operacional FMS ele tinha a estrutura de job igual à imagem. Ele começava com um cartão job, especificando o tempo máximo de execução em minutos, o número da conta e o nome do programador. A seguir vinha um cartão Fortran, avisando o sistema operacional para carregar o compilador Fortran na fita do sistema. Em seguida, vinha um programa a ser compilado, acompanhado do cartão Load, informando ao sistema operacional para carregar o programa objeto já compilado. A seguir, vi um cartão Run, informando o sistema operacional para executar o programa com os dados que vinha a seguir. Finalmente, o cartão End marcava o fim do job. Esses cartões de controle foram os precursores da linguagem de controle de job. Daí começa a terceira geração, CIS e multiprogramação. Nos anos 60, muitos fabricantes de computadores tinham duas linhas de produtos distintas e totalmente incompatíveis. O desenvolvimento e manutenção de duas linhas de produtos completamente diferentes era uma proposta cara para os fabricantes. Além do mais, os clientes em potencial para aquisição de novos computadores necessitavam inicialmente de uma máquina pequena para mais tarde, com o crescimento, terem uma máquina maior e que pudesse rodar todos os seus programas mais rapidamente. A IBM, no intuito de resolver ambos os problemas de uma só tacada, introduziu o sistema 360. O 360 era uma série de máquinas compatíveis por sistema, variando de tamanho a partir do 1401 até o mais potente, 7094. As máquinas diferenciam apenas em preço e performance, capacidade de memória, velocidade de processador, número de periféricos de entrada e saída permitidos e assim por diante, já que todas as máquinas tinham a mesma arquitetura e o mesmo conjunto de instruções, pelo menos em teoria. Programas escritos para uma máquina poderiam rodar em todas as outras. O 360 foi a primeira linha de computadores a usar, em pequena escala, circuitos integrados, fornecendo uma maior vantagem em preço e performance sobre as máquinas da segunda geração, que eram constituídas de transistores individuais. Isso foi um sucesso imediato, e a ideia de uma família de computadores compatíveis foi logo adotada por todos os outros fabricantes. Os descendentes dessas máquinas ainda hoje estão em uso em grandes centros de computação. Não havia uma maneira através da qual a IBM ou outras companhias pudessem solucionar todas essas exigências conflitantes.
O resultado foi um sistema operacional enorme e extraordinariamente complexo, provavelmente de 2 ou 3 ordens de magnitude maior do que FMS. Ele consistia de milhares de linhas de linguagem assembly escritas por centenas de programadores e continha centenas e centenas de depurações que necessitavam de contínuas versões a fim de corrigi-los. A despeito de seu enorme tamanho e de seus problemas, o OS 360 e os sistemas operacionais similares da terceira geração, produzidos por outros fabricantes, satisfazeram razoavelmente bem a seus clientes. Eles também popularizaram várias técnicas ausentes nos sistemas operacionais da segunda geração. Provavelmente a mais importante dessas técnicas foi a multiprogramação. No 7094, quando o job que estava sendo executado tinha uma pausa esperando que outra operação em fita ou em outro qualquer periférico de entrada e saída fosse completada, a CPU simplesmente ficava ociosa até que a operação de entrada e saída fosse encerrada. Em cálculos científicos pesados, as operações de entrada e saída não eram frequentes, e esse tempo ocioso é insignificante. Em processamento de dados comerciais, as operações de entrada e saída consomem frequentemente entre 80 a 90% do tempo total, exigindo alguma providência sobre isso. A solução foi particionar a memória em várias partes, com um job diferente em cada partição. Enquanto um job estava esperando que outra operação de entrada e saída fosse concluída, outro job poderia usar a CPU. Se vários jobs pudessem ocupar a memória no mesmo instante, a CPU estaria sempre ocupada quase que em 100% do seu tempo. Ter múltiplos jobs na memória, por sua vez, requer hardware especial para proteger cada job contra danos e entrelaçamento entre eles, e os 360 e outros sistemas da terceira geração eram equipados com esse hardware. Esse aí é um esqueminha básico sobre as partições da memória. Podemos ver aí uma parte para o sistema operacional e as outras partes para outros jobs. Job 1, Job 2, Job 3. Um outro grande aspecto presente nos sistemas operacionais da terceira geração era a habilidade de ler jobs de cartões para o disco assim que eles eram trazidos à sala de computador. Assim, sempre que um job tinha sua execução encerrada, o sistema operacional poderia carregar um novo job do disco numa nova partição vazia e executá-lo. Essa técnica é chamada de spooling, de Simultaneous Peripheral Operation Online, e também era usada para a saída. Com o spooling, os 1401 não precisavam ser tão grandes e a utilização da fita diminuiu bastante. Apesar dos sistemas operacionais de terceira geração terem sido bem apropriados para a execução de programas envolvendo grandes cálculos científicos e processamento de dados comerciais compactos, eles eram ainda basicamente sistemas em BAT. Muitos programadores sentiam saudades da primeira geração, quando eles tinham a máquina toda para eles por poucas horas, mas de tal forma que eles depuravam seus programas rapidamente. Com os sistemas da terceira geração, o tempo entre a submissão do job e a obtenção da saída era frequentemente de várias horas, a ponto da ausência de uma única vírgula causar uma falha na compilação e o programador desperdiçava quase um dia inteiro. A vontade de ter um tempo de resposta menor abriu espaço para o time sharing, uma variante de multiprogramação em que cada usuário tem um terminal online. No sistema time sharing, se 20 usuários estão conectados e 17 deles estão parados, a CPU pode ser alocada para os 3 jobs que querem serviço. Como as pessoas que depuram programas usualmente editam poucos comandos, o computador pode fornecer mais rápido serviço interativo a um número maior de usuários e talvez também trabalhar com grandes jobs em batch, paralelamente, enquanto a CPU está, por outro lado, ociosa. Embora a primeira série de sistemas em time sharing foi desenvolvida no MIT, no IBM 7094, especialmente modificado, ele não se tornou verdadeiramente popular até que a necessidade de proteção de hardware ficasse mais difundida durante a terceira geração. Após o sucesso do sistema CTSS, ou MIT, o Laboratório Bell e a Generator Electric, então o maior fabricante de computadores, decidiram embarcar no desenvolvimento de um computador utilitário, uma máquina que suportasse milhares de usuários em time sharing simultaneamente. Os projetistas desse sistema
conhecido como Multics, tinham em mente uma grande máquina que fornecesse serviços de computação para todos em Boston. O Multics introduziu muitas ideias inovadoras na literatura da computação, mas a sua construção foi mais difícil do que esperava. O Laboratório Bell saiu do projeto e a Generator Electric continuou sozinha. Eventualmente, o Multics rodava o suficientemente bem para ser usado no ambiente de produção do MIT e em poucos outros lugares, mas a ideia de um computador utilitário falhou. Mesmo assim, o Multics teve uma enorme influência nos sistemas subsequentes. Outro importante desenvolvimento durante a terceira geração foi o crescimento fenomenal de minicomputadores, começando com o DEC PDP-1 em 1961. O PDP-1 tinha apenas 4K de palavras de 18 bits, mas a um custo de $120.000 por máquina, menos que 5% do preço de um 7094, e foram muito vendidos. Para certos tipos de trabalhos não numéricos, era quase tão rápido quanto o 7094, e fez surgir uma nova indústria. Foi rapidamente seguido por uma série de outros PDPs que, diferentemente da família de IBM, eram todos incompatíveis, culminando com o PDP-11. Um dos cientistas do laboratório Bell que trabalhou no Multics, Brian Kernighan, apelidou esse sistema de Unix com CS, que mais tarde foi trocado para Unix com X. Outro cientista do laboratório Bell, Dennis Ritchie, juntou-se a Thomson para reescrever o sistema numa linguagem de alto nível chamada C, projetada e implementada por Ritchie. O laboratório de Bell licenciava o Unix para universidades quase de graça, e dentro de poucos anos, centenas delas estavam usando-o. O Unix logo estendeu-se a muitos outros computadores, e o Unix acabou sendo transportado para mais computadores de qualquer outro sistema operacional na história. Daí vem a quarta geração dos computadores pessoais. Com o desenvolvimento de circuitos LSI, Large Scale Integration, eram chips contendo milhares de transistores em 1 cm² de silício. A era do computador pessoal começava. Em termos de arquitetura, não eram diferentes de minicomputadores da classe PDP-11, mas em termos de preço eram certamente bem diferentes. Enquanto o minicomputador tornou possível um departamento de uma companhia ou uma universidade ter seu próprio computador, o chip microprocessador tornou-se possível um indivíduo ter seu próprio computador. A grande variedade de capacidade computacional disponível, especialmente a capacidade de computação altamente interativa com excelentes facilidades gráficas, fizeram crescer a indústria de produção de software para computadores pessoais. Muitos desses softwares eram amigáveis ao usuário, projetados para usuários que não tinham conhecimento algum sobre os computadores. Dois sistemas operacionais dominaram a utilização do computador pessoal: o MS-DOS, escrito pela Microsoft para o IBM PC e para outras máquinas que usavam CPU Intel 8088 e seus sucessores, e o Unix, que é predominantemente em máquinas que usavam a CPU da família Motorola 68000. O interessante desenvolvimento que começou em meados dos anos 80 foi o crescimento de redes de computadores pessoais rodando sistemas operacionais para rede e sistemas operacionais distribuídos. No sistema operacional para redes, usuários têm consciência da existência de múltiplos computadores e podem se conectar com uma máquina remota e copiar arquivos de uma máquina para outra. Cada máquina roda o seu próprio sistema operacional local e tem o seu próprio usuário, ou usuários. Um sistema operacional distribuído, em contraste, aparece para o usuário como um sistema tradicional, de um único processador, mesmo sendo composto realmente por múltiplos processadores. Num verdadeiro sistema distribuído, os usuários não têm consciência de onde os seus programas estão sendo rodados, ou onde seus arquivos estão localizados. Tudo é manuseado automática e eficientemente pelo sistema operacional. Bom, e essa videoaula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e tchau!